Bom dia aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger, escritor de terror. Assino as minhas obras como M.E. Krieger. Se não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Gostou do tema? Dê um joinha e comentem em seguida. Nesse vídeo, a terceira e última parte, irei fazer um paralelo entre a Quinta Sinfonia de Beethoven e a Terceira Sinfonia de Saint-Saëns, que é a Sinfonia Órgão. A vinheta. De início, muitos podem dizer, não, Saint-Saëns quis fazer algo parecido com a, a Quinta Sinfonia de Beethoven. São duas obras magníficas. Uma, a Quinta Sinfonia de Beethoven, tem um tema simples, mas ele é repetitivo. Ele fica repetindo várias vezes, em velocidades diferentes, com tonâncias diferentes, mas é uma obra que atraiu o público. De início, lá atrás, quando ele apresentou a Quinta Sinfonia, muitos não gostaram. Acharam algo cansativo. Porém, é uma das obras mais conhecidas de Beethoven. Comparando com Saint-Saëns, o público também não teve um aceite como hoje. Hoje ele é ovacionado, essa obra. Não tem nada a ver relação com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Muito pelo contrário. É uma obra autônoma e original. É uma obra que foi feita em 4 movimentos. Aqui, na primeira parte, no primeiro movimento, recebe o nome de Adagio Allegro Moderato. O que significa isso? O allegro é alegre, mas não tanto. Moderado. Só uma observação. Todos os movimentos da composição clássica recebem nome italiano. Quando você vê alegre, allegro é alegre. Moderato, no tanto, é alegre, moderado. A divisão do movimento, do primeiro movimento, tem que é uma breve introdução, um adágio, e a sua exposição, allegro, moderato. A sua introdução é tensa e cheio de um ar de mistério, que vai aos poucos moderando o tema principal da composição. O adágio é aquele movimento lento, com ar de mistério, cheio de sonâncias que irão ser trabalhadas futuramente, até mesmo no allegro moderato. O primeiro movimento, é aquele movimento tranquilo, sem muitas alegorias, sem muitas
consonâncias, melhor falando, que possa assustar, mas sim, ele dá água na boca. O órgão, ele entra aos poucos. O órgão, quem já ouviu o órgão, o som do órgão, ele é majestoso. Domina. Já na metade do movimento, ele já dá seus ares. Conversando com as cordas, com os instrumentos de sopro, ou até mesmo com a percussão, com os timbales, que ficam no fundo da orquestra. Tudo é uma situação onde a melodia vai ganhando forma e vai levando para o segundo movimento, que é poco adagio. Poco adagio é aquele movimento que tem emoção, que envolve e nesse momento do segundo movimento, no poco adagio, o órgão entra com pompa e circunstância. E nesse momento, a riqueza melódica é incrível. Só para... Não posso colocar aqui porque não vai... pode dar problema. Mas mesmo assim, eu recomendo que escutem. Escutem com calma o primeiro movimento. Escutem com o segundo, bem calmo. O segundo. Simplesmente parem de fazer e sentem e escutem no segundo movimento o primeiro movimento. Deixe a música fluir. Fechem seus olhos e sintam a beleza da composição. Deixem fluir. Assim que se deve ser apreciada a música clássica. Com calma, com temperança. Deixe ela te levar para sensações que possam depois dizer: eu nunca senti isso. Muitas vezes isso acontece também na literatura, como na música ou na arte. Arte em geral. Muitas vezes são nessas expressões artísticas que deixa que nós, artistas, expressamos emoções ou sensações que muitas vezes não aparecem quando a gente conversamos com outra pessoa, mas sim aparecem nessas atividades, nesses momentos. Quando, por exemplo, ou comentar sobre Bruckner, a Quarta Sinfonia, por exemplo, a romântica, a romântica quer dizer, significa o quê? Uma homenagem ao movimento do romantismo. É uma obra wagneriana. Mas, enfim, Beethoven e Saint-Saëns
São dois compositores de épocas totalmente diferentes. Um viveu o romantismo, o outro está no romantismo tardio. E o terceiro que eu comentei, o Bruckner, Anton Bruckner, ele é os últimos dos últimos compositores de um romantismo tardio, com as suas sinfonias gigantescas, com temas sendo expressados lentamente, ao contrário do Saint-Saëns. Cada compositor tem suas características. Na época do Saint-Saëns ainda era possível encontrar sinfonias com 4 ou 5 movimentos. Porque é um método, uma forma de se apresentar. O segundo movimento segue ainda a tradição, que é um movimento pouco lento. Pouco adagio, que significa pouco lento. É lento, mas não tanto. Em algum momento posso fazer uma análise sobre a nona sinfonia de Beethoven. Essa é sublime, insuperável. Ele, nesse movimento, pouco adagio, tem uma sensibilidade, uma sensação incrível. É lento, gracioso, mas também pouco. Um pouquinho. Ele deixa os instrumentos tocam lento, mas de vez em quando aparece o órgão para dar um allegro. Ou até mesmo a sensibilidade de algo que possa mexer com o espectador. Esse é o segundo movimento. O terceiro movimento é um allegro moderado. Allegro moderato é o nome do movimento. É alegre, mas não tanto. Já ocorre uma mudança na estrutura e na dinâmica desse movimento. O tema principal sempre está presente. Sempre. Que é apresentado sempre pelas cordas ou pelo órgão. Quando o órgão apresenta o tema principal, as cordas acompanham. Quem são os instrumentos de cordas? Vamos lá. Só um pequeno parênteses. Violino, contrabaixo, violoncelo, ou cello, se me falando, viola, se tiver. Instrumentos de metais. Trompa, trombone, aí fagote é um instrumento de sopro de madeira, ou a percussão, timbales. Sempre são 3. Não, essa composição não existe uma sinfonia faraônica, imensa, como do Hector Berlioz, que sempre exigiu uma orquestra imensa. Eu não posso fazer, de repente, um comentário, um vídeo sobre Missa des Mortes, a Missa da Morte. Não me lembro como se fala o francês. Também é um requiem que acorda até os mortos, por causa da sua magnâmica, da sua obra gigantesca. Composições que exigem da orquestra. A sinfonia órgão não é para... Não posso dizer... Ela precisa de lugares específicos. Lugares onde tem um órgão. Por exemplo, catedrais, igrejas. Ela exige que o órgão esteja no local. Lindo. Maravilhoso.
Já no quarto movimento, que é o último, que fala sobre o último movimento. Aí toda a orquestra toca com pompa e circunstâncias, desde os primeiros acordes. Allegro, o nome do movimento é maestoso allegro, majestoso, forte, punzante. Vocês já podem ver que desde os primeiros acordes o movimento está a mil. O tema principal dialogando com os temas secundários até o último acorde. Mas não termina de uma forma pujante. Como, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven. Não. Beethoven é um compositor forte, romântico, temperamental. Saint-Saëns também. É aquele compositor francês, tranquilo, na dele. Mas com uma personalidade forte, sim. Todos os compositores têm essa personalidade forte. Alguns mais, outros menos. Mas são pessoas das suas épocas que deixaram uma marca. Que marca é essa? Algumas obras que ganharam relevância, notoriedade, melhor falando, desculpa. Por exemplo, Saint-Saëns. Quando se fala em Saint-Saëns, vem a Sinfonia órgão. Vem Beethoven, a Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia, a Rachmaninoff, a Terceira, Bruckner, a Quarta Sinfonia, Gustav Mahler, a Sinfonia da Ressurreição, Hector Berlioz, por exemplo, a Sinfonia Fantástica, entre algumas obras dele, Bizet, Carmen. São obras que ganharam relevância, importância. Aí posso dizer, Wagner, o Anel dos Nibelungs, que envolve só em torno de 5 óperas. São 12 horas de concerto, no mínimo. São tudo obras que se apresentaram relevância na história da música clássica. Esse é o último vídeo do Saint-Saëns. Para quem assistiu esse vídeo, curtiu? Dá um joinha. Se não é inscrito, se inscrevam. Só lembrando, toda sexta-feira tem um novo vídeo. Um forte abraço, até a próxima.